Olá, amados, bom dia, graça e paz. Grandioso é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Grandes são os seus feitos, seus sinais poderosos, do qual abala e estremece toda a terra. Em mais um mês que se inicia, temei e tremei diante daquele que é digno de toda honra e de toda a glória. Aquele que traz o temor de Deus e de Cristo para que todos alcancem a sabedoria do alto, para que seus dias vão bens e longos nessa terra, para que alcancem serem vencedores em Cristo, aqueles que vencerão a segunda morte. Porque alguns ressuscitarão, do qual ele justificar aqueles que depositam a confiança nele, do qual ele divide a honra, a glória e a imortalidade. Compartilha, porque dividir ele não divide com homens, mas compartilha a um coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza e nos compartilha através do Espírito Santo. Porque aqueles que seguem segundo a concupiscência dos olhos, segundo as imundícies, serão sepultados, não alcançarão a ressurreição. E assim é necessário o temor, o princípio da sabedoria, para que alcance a salvação e a vida eterna. A Bíblia diz que tudo ele criou com um propósito aqui debaixo do sol, até mesmo os ímpios para o dia do juízo, por conta da imparcialidade, assim como o Deus Altíssimo, do qual Jesus diz que a casa do meu Pai há muitas moradas, não se turbe o vosso coração. Da mesma forma há um rio, um lago de fogo, que não se apaga. E ele é aquele que traz o temor ao povo. Ele é aquele que, através dos grandes sinais, ele clama que o fim temem a Deus, a Cristo, e desvie do mal. O dever de todo ser humano consiste em temer e desviar do mal. Porque aquele que planta para a carne, planta para a própria ruína e destruição. A Bíblia diz que é melhor ir numa casa onde há luto do que uma casa onde há festa e banquete, porque ali onde há festa e banquete, todos estão esbanjando nos seus prazeres passageiros, do qual justamente por esses prazeres passageiros é que se perde aquilo que é eterno. Já a casa onde há luto, ali há um coração voltado para o fim de todo ser humano, da qual ninguém é possível de reter o seu fôlego de vida. A Bíblia diz que a vida é passageira, é como uma nuvem que logo se dissipa, é como uma erva que arrancada murcha. Se alguns chegam a 60 anos, outros a 70 anos, outros pela sua robustez 80, é enfado e canseiro. Mas muitos são os que não chegam nem a isso, seus dias são abreviados, por conta da podridão, por conta das grandes ciladas nocivas que há no mundo. A Bíblia diz que não herdará o reino dos céus os feiticeiros, os bruxos, aqueles que invocam o mundo dos espíritos mortos. É pecado, está destituído da honra e da glória
e da imortalidade que Ele nos compartilha. Assim como aqueles que vivem nas orgias, nas prostituições, está escrito, né? Deus criou macho e fêmea, o que passar disso é procedência maligna, estão sendo corrompidos, segundo o ladrão que veio para roubar, matar e destruir. O salário do pecado é a morte. Tanto aqueles que vivem segundo a concupiscência dos olhos, aqueles que permitem com que antes mesmo de haver a lei, os mandamentos, Deus pediu para que o homem dominasse sobre as plantas e os animais. Mas muitos são aqueles que são dominados pelas plantas, né, pelos remédios, se tornam dependentes, os antidepressivos, os remédios para dormir, né, tudo por conta do pecado, os vícios, as maconha, né, que vem de uma planta, os fumos, o tabaco, as bebidas alcoólicas, né, a cachaça que vem da cana de açúcar, a levedura, as bebidas fermentadas, todo homem é dominado, né, sobre os vícios, acaba se envolvendo no vinho que é escarnecedor, né, o vinho que traz uma alegria, né, todas as bebidas, uma alegria passageira, mas que acaba levando à perdição, à destruição, tanto do corpo como da alma, porque não se vive de forma justa diante dos olhos do Senhor. E grande é a queda e a ruína, se não se arrepender, se não pedir para que Jesus os ajude, né? Porque temos que conhecer a verdade, e a verdade é que nos liberta, e Jesus é a verdade. Ele diz lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Assim como Deus Altíssimo amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito, o primogênito de toda a criação e primogênito da ressurreição, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Herdar o reino dos céus não é fácil, né? É uma tarefa árdua, o caminho é estreito, a porta é estreita, mas existe um caminho largo, espaçoso, onde várias são as ciladas, né, que levam à perdição, a porta larga e espaçosa, aonde muitos entrarão por ela, e ali haverá pranto e ranger de dentes, enquanto aqueles que perseverarem até o fim, Jesus dirá: vinde benditos do meu Pai. Ali, aqueles que semeiam com lágrima, colherão com júbilo. Ali não haverá mais choro, ali será enxugado toda lágrima. Ali haverá a paz, a justiça. O Senhor é meu pastor e nada nos faltará, nos faz andar em pastos verdejantes, águas tranquilas. Seu cajado e a sua vara nos consolam. Ali nós declararemos o tempo todo que Ele é santo, santo, santo tu és, juntamente com os conservos, que os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Assim como a Bíblia diz, um é o que planta e o outro é o que colhe. Os anjos que nos ensinam também a fugir de toda vanglória que é maligna. Lembrai-vos quando aquele anjo contendia com o corpo de Moisés, e o anjo da parte do Senhor disse àquele das trevas: o Senhor te repreenda. Assim, quando homens de fé hospedavam anjos em sua casa, quando se prostrava diante deles,
eles diziam: não façais isso, prostai diante daquele que é digno, e aquele que é digno de toda honra e de toda glória é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como Jesus nos ensina a fugir da vanglória, né? Considerai o servo inútil não herdará o reino dos céus, mas depois de haveres feito tudo, aquele que pega a mão do arado e não solta, fazei em oculto, não serem vistos por homens, mas fazei em oculto, do qual o Pai que está no alto dos céus os galardoa. Depois de haveres feito tudo, considere-se inútil, fazendo assim fugir de toda vanglória, porque em importância nenhuma o que planta, o que rega, e sim aquele que dá o crescimento, a ele seja toda honra e toda glória. Ao Deus Altíssimo, ao Filho amado Jesus Cristo e ao Espírito Santo, que nos fortalece dia após dia, sua graça nos basta. Gloriamos antes, se tiver de gloriar, nas nossas fraquezas, porque quando estamos fracos, aí é que sou forte. Aquele que se julga forte, cuide para que não caia. Renovados segundo a sua força e o seu poder dia após dia. Quando a mesma palavra diz, ainda que o exterior esteja abatido, o interior é renovado dia após dia, pelo que não tememos mal algum e perseveramos dia após dia, com os passos firmes, marchando adiante, com os joelhos jamais vacilantes, andando na retidão, na integridade, na sinceridade, no temor que é o princípio da sabedoria, e no entendimento do alto, do qual se desvia do mal. Porque quando assim perseveramos, exalamos o bom perfume em Cristo, do qual Deus recebe as orações, os louvores com um aroma agradável. Ele nos conhece através das atitudes, do qual perseveramos segundo a benevolência. E assim nós firmamos os passos dia após dia, segundo a sua misericórdia e benignidade, porque Ele a sua misericórdia que se renova a cada manhã, é o fato de não sermos consumidos. Só pela sua misericórdia é que Ele nos reveste da sua força e do seu poder, e o adversário não tem poder sobre nós, ele não nos toca, nós não permitimos com que ele venha nos utilizar. Nós cortamos todos os laços, aquilo que ele arma contra as nossas vidas, através das armas espirituais que o próprio Espírito Santo nos concede, o Espírito de Cristo enviado pelo Deus Altíssimo. Porque ele nos adverte, ele nos ensina, e nós usamos das armas da nossa milícia, que não são terrenas, mas poderosas para destruir as fortalezas, do qual ele nos concede a vigilância, ele nos concede a mansidão, ele nos concede o amor, do qual nós não andamos vencidos pelo mal, mas sim vencemos o mal pelo bem. Pela submissão do coração, estamos sempre assim como Jesus conquistou o poder e autoridade do Pai pela submissão do coração, pela obediência, do qual ele disse, aqui quem vos fala é o menor aqui, mas é o maior no reino dos céus. Aquele que está aqui veio para servir, nós estamos aqui para servir o próximo, amar o próximo como a ti mesmo, amar somente o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. A Bíblia diz também que os idólatras não herdarão o reino dos céus. Aqueles que têm a sua fé pagã em outros deuses, sua fé é nula. Ainda que produzem algumas obras de benevolência, a sua fé é nula, e sem fé é impossível agradar a Deus.
Tem que ser obras de justiças produzidas pelo único bispo e bom pastor das almas que são do seu aprisco e que ouvem sua voz, e com a fé no autor e consumador da nossa fé, do qual nós contemplamos tudo aquilo que ele formou, e pela submissão do coração, pela obediência, pela dependência, assim como devemos ser como crianças, que é dependente do seu pai, né? Devemos ser dependentes do Deus Altíssimo a todo momento, através do Espírito de Cristo, que é a verdade, Cristo que é a essência da profecia. Quando anunciamos aquilo que Ele coloca em nossa boca, aquilo que anunciamos não é próprio, não é meramente vontade humana, e se produz aquilo que nós anunciamos. Ele veio para libertar os pobres, os cativos, os aprisionados, e outra vez alcançando a liberdade em Cristo, não utilizais dessa liberdade para retroceder, porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Usai a liberdade em Cristo para aquilo que é edificante, porque se volta a utilizar daquilo que é para destruição do corpo, a Bíblia diz que nós, como obreiros, a unidade da fé, se um braço estiver a pecar, um olho arranca, melhor ir com um olho e todo o corpo do que não alcançar a ressurreição, a vida eterna, porque Ele vem buscar um povo bem disposto, um povo unido num só propósito, num só coração, numa só mente, do qual a promessa que Ele derramaria sobre toda a carne o seu Espírito, Ele tiraria toda a dureza do coração, e daria um coração de carne que retém a água, que é a sua palavra, que através a água transformada no vinho novo, aquele que persevera com o coração cheio da sua presença, se torna luz para aqueles que estão nas trevas. Mas também ele nos fala daqueles que continuam sujando, né, que continuem sujando mais ainda enquanto há tempo. Aqueles que têm a presença são santificados e purificados a cada dia que passa. E nós estamos vivendo os últimos tempos, né, os últimos dias. Devemos viver vigilantes, porque o pai da casa não sabe o dia que o ladrão vem roubar a sua casa. Para isso é necessário estar sempre vigilante, assim virá o Filho do Homem. Aquele dia, daquela hora, somente o Pai sabe, nem o Filho e nem os anjos, mas sabemos que Ele é aquele que está governando com justiça, com equidade, na imparcialidade, exercendo o direito, galardoando a cada um segundo as suas obras, quer sejam boas, quer sejam más. Ele é aquele que, por tempo que o trigo amadurou, Ele é aquele que está arrancando o joio, amarrando o joio em feixes e lançando no fogo, aonde o fogo não se apaga. Estamos vivendo os tempos, não ainda da ceifa, mas da colheita, onde Ele faz a separação do joio e do trigo. Outra vez vereis aqueles que servem o tissadico e o justo, e os que servem o racham, o maldoso. E em mais um dia perseverai, porque em mais um mês de justiça, um mês onde Ele está apartando aqueles que servem e os que não servem. Porque grande é o galardão para aqueles que perseveram segundo a equidade. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.